Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal com mais uma aula de legislação de trânsito comigo, o professor Jeremias. Você que se prepara para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal, dos DETRANS e também órgãos municipais de todo esse país, trouxe aqui mais uma questão ótima de legislação de trânsito sobre medidas administrativas que com certeza será tema de prova no seu concurso. Então, coloca aí já na tela nossa primeira questão. Vejam aí, primeira questão, nossa questão de hoje, né? E o seguinte, ó. Analisa as assertivas e assinale a alternativa correta quanto às medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, uma questão sobre medidas administrativas. Primeiro ponto. O transbordo de carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem. Será efetuadas custas às expensas do proprietário do veículo sem prejuízo da multa aplicável. Aí ocorre quando há infração por excesso de peso, pessoal. Quando a infração é por excesso de peso, existe uma medida administrativa que, claro, deve ser tomada de forma complementar. As medidas administrativas complementam a atuação por parte do agente de trânsito, que deve, de início, de pronto, lavrar o auto de infração de trânsito e, claro, consequentemente, tomar as medidas administrativas que são de sua competência. Quando há um excesso de peso além da tolerância prevista em lei, seja peso bruto do veículo 5% ou peso por eixo 12,5%, então, nesse caso, além da lavratura do auto de infração, o agente de trânsito tem que ir lá verificar o que tem previsto no artigo 275. Vejam só, artigo 275, o transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem. E será efetuado às expensas, às custas de quem? Do proprietário. Cuidado com isso, hein? Porque em muitas questões de prova, as bancas trocam proprietário por condutor. E a questão torna o quê? Se torna incorreta. A responsabilidade é do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Jean, mas nesse caso, eu não posso liberar o veículo, né? Porque não é um caso de retenção. Não, não é caso de retenção. A medida administrativa de retenção, ela não é a mesma coisa que transbordo de carga. Na prática, o que é que os policiais rodoviários federais fazem? Liberam os veículos. Liberam com base no artigo que trata a critério do agente, não se dará retenção imediata. Sendo o caso de transporte, fazendo transporte de pessoas e passageiros, transporte de carga de produto perigoso ou perecível. Existe a previsão na resolução do CONTRAN também sobre cargas vivas. Neste caso, a critério do agente de trânsito, não se dará a retenção imediata. Agora, observe que aqui não é caso de retenção. Quando a infração é por excesso de peso que ultrapassa, que excede os limites da tolerância admitida por lei, então, no caso, a medida administrativa é de transbordo da carga. E o artigo 275, pessoal, para mim é claro, dizendo que é condição para que o veículo possa prosseguir viagem o transbordo da carga. Agora, o legislador colocou isso na lei, por quê? Por que ele colocou isso na lei? Porque o veículo, quando ele transita em via pública com excesso de peso, além do limite admitido pela tolerância, então, nesse caso, ele está causando danos à via pública. A gente vê o que acontece com as vias públicas do lado direito das faixas das rodovias federais. Estão todas esburacadas. Agora, por quê? Além do trabalho ruim de pavimentação, existe o excesso de peso, além da tolerância, admitidas pelos próprios agentes de trânsito que liberam os veículos. Que não exige o transbordo da carga. Agora, com base em que não, é uma retenção e eu estou liberando porque a critério do agente, a retenção. Bem, essa interpretação não é a que eu acho pessoalmente correta, mas é o que acontece na prática. A grande massa de policiais, inclusive nas instruções que eu tive, é para liberar esses veículos, contrariando disposição expressa na lei. Como vocês estão estudando para concurso, é importante que vocês saibam o que está previsto na lei, pessoal. E o que está previsto na lei, artigo 275, é isso aí, ó. O transbordo é condição para que o veículo possa prosseguir viagem. É condição. Pô, não tivesse isso aí, não tivesse. Se existisse, já existisse a questão da retenção, para que colocar isso aí? Se já tem previsão normativa do próprio Código de Trânsito sobre a medida administrativa de retenção. Isso aí é quando há excesso de peso, além do limite admitido por lei, que no caso é a tolerância. 12,5% para peso por eixo, 5% quando é peso bruto total, é condição para prosseguir viagem. E as custas disso aí, quem vai pagar é quem?
é o proprietário do veículo. Portanto, caindo em questão de prova, isso aí é verdadeiro. E tem um aqui, ó. O transbordo de carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem. Será efetuada às custas do proprietário do veículo. E tem um verdadeiro. E tem dois. O recolhimento certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além caso houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Sim, existe a previsão na lei que mesmo não sendo um documento de porte obrigatório, está lá no artigo 273, ó, o recolhimento certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste código quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração e também se alienado o veículo não for transferida sua propriedade no prazo estabelecido por meio, no caso estabelecido, que é de 30 dias, né, para fazer a transferência de propriedade. Então, existe a previsão de que, não havendo suspeita de inautenticidade ou adulteração, é levar o documento para a delegacia juntamente com o seu portador, ou seja, quem está de porte desse documento. Agora, lembrando, esse documento não é um documento de porte obrigatório. Não é documento de porte obrigatório ou CRV. Hoje, na verdade, não existe mais o CRV na prática, né, com os veículos mais novos, nem o CRA, nós temos o CRLVE, um documento digital que veio substituir ambos os documentos, tanto certificado de registro de veículo, como certificado de licenciamento anual. Mas, para efeito de prova, o que vale é o que está previsto no CTB. Portanto, vale isso aí. Se não tiver com documento, se houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, e eventualmente o condutor estiver portando esse documento, então, no caso, leva para a delegacia. Ok? Portanto, cadê? Item 2 é verdadeiro também. Vamos ao item 3. Não caberá uma remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Item 3, pessoal, também está verdadeiro. Eu trouxe um esqueminha aqui para vocês sobre a remoção, está aqui, ó. Artigo 271, parágrafo 9º, que diz que não haverá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Caindo em questão de prova, isso aí, claro, verdadeiro. Porém, há exceções. E as exceções estão todas aqui, ó. Estão todas aqui. Sai da frente, opa. Vejam só, quanto à remoção aqui, ó. Esse esquema é, se a remoção já foi efetivada, já foi concluída. Se já foi concluída, vem aqui para baixo. Está aparecendo. Se já foi concluída aqui, efetivada, se o veículo já foi removido para o depósito, sua liberação vai se dar quando? Para reparo, fixando a autoridade prazo para sua regularização, e também sua liberação só se dará mediante o pagamento dos custos de estadia do veículo e remoção também as multas já vinculadas ao veículo. Não há necessidade de pagamento do licenciamento do veículo. Somente o pagamento dos custos de estadia, de remoção e também as multas já cadastradas no sistema do veículo, no Renavan. E também, se não houver condições de corrigir alguma falha ou de algum equipamento no local, ele será liberado. Lembrando que os custos de pagamento vai ser no máximo 6 meses. Ou seja, mesmo que o veículo passe anos recolhido no depósito, o proprietário só vai pagar no máximo 6 meses. Isso já tem disposição na lei. Já era um entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e hoje já tem vigor legal, já está na lei. Agora, isso que eu falei para vocês é apenas quando a remoção ela já foi consumada. Se ela já foi consumada, o que vale é isso daí, beleza? Agora, se a remoção ainda não foi efetivada, o veículo será liberado. Como assim liberado? Porque é possível que ele tenha cometido alguma infração que tenha como preceito secundário a medida administrativa de remoção do veículo, só que ela ainda não foi executada. O veículo poderá ser liberado se, e vejam, obrigatoriamente, haverá liberação obrigatória se a irregularidade puder ser sanada no local. Se puder ser sanada no local, o veículo será liberado, é a regra. Liberação condicionada, prazo de 15 dias para a regularização. Ou seja, não teve condições de resolver o problema, não foi o caso dessa primeira situação aqui, ó. Não deu para corrigir no local,
Então, o veículo poderá ser liberado, fixando um prazo de 15 dias. Já tem, vejam que diferente daqui, ó, de cima, que não tem prazo, mas aqui embaixo tem um prazo legal de 15 dias para que ele apresente o veículo devidamente regularizado. E também, liberação é proibida, não será liberado o veículo, ou seja, a remoção será obrigatória, pessoal. Quando é que a remoção é obrigatória? Quando, no caso, o veículo não estiver registrado e licenciado, o veículo deve ser removido obrigatoriamente, e também se ele estiver fazendo o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização. Neste caso aqui, o veículo será levado para o depósito obrigatoriamente. Se, nessa condicionada aqui, se ele não apresentar o veículo no prazo de 15 dias, ó, eu não tinha falado, o órgão vai, no caso, bloqueá-lo, fazer uma restrição, um comando no sistema de uma restrição administrativa que aquele veículo se encontra com uma irregularidade. Então, são duas hipóteses quanto à remoção. Quais são as hipóteses, já? A hipótese é, se já foi efetivado, o veículo será liberado, assinalando um prazo que vai ser a critério da autoridade para que ele possa regularizar alguma pendência que o veículo esteja apresentando com relação a algum equipamento, e só sai de lá depois de pagar absolutamente tudo relacionado à multa, estadia, também remoção. E no caso dela não ainda ter sido efetivada, a liberação do veículo pode ser obrigatória, pode ser condicionada ou pode ser proibida. E sempre que o veículo for removido, vai passar no máximo 6 meses quanto ao pagamento. Ele pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas quanto ao pagamento, o proprietário só vai pagar no máximo 6 meses de estadia. Beleza? Portanto, o item aqui, ó, o item 3 aqui, não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local. Isso é o texto da lei. É o texto da lei. Porém, você, candidato, você tem que prestar atenção que isso aqui não será sempre como nós falamos. Porque existem exceções, ou seja, salvo que o veículo não estiver registrado ou licenciado e também estiver fazendo o transporte remunerado. Claro, sem a devida autorização. Se não houve autorização, então, neste caso, o veículo não será liberado, lavra-se o auto-infração, infração de natureza gravíssima, e remove o veículo, mesmo que o condutor esteja lá pronto para levar o veículo. Neste caso, ele não vai sair com o veículo. Beleza? Item 3, verdadeiro. Item 4, a restituição de veículo removido socorrerá mediante prévio pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros encargos previstos na legislação específica. Verdadeiro. Observem que o item 4 não fala nada sobre licenciamento. Não é precisa, que já foi tema de questão de prova de concurso, sobre a questão do licenciamento. Certo? Cuidado aí. E 5, a critério do agente, não se dará retenção, já é outra medida administrativa aqui, retenção do veículo, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Então, neste caso, estamos falando de outra medida administrativa que é a remoção. Claro, tem esqueminha aqui para vocês. Qual é o esquema? Esquema de retenção de veículo aqui, ó. O artigo é esse. Parágrafo 5º. Diz: a critério do agente não se dará retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Agora preste atenção, ele está transportando passageiros, transportando produto perigoso, transportando produto perecível. Existe uma previsão que acrescenta isso aí em resolução, são as cargas vivas, bem? Pode liberar também, isso previsto em resolução. Só se cai a resolução, você precisa ter conhecimento específico disso aí, para efeito de prova de Código de Trânsito Brasileiro, que vale, é o que está previsto nisso aí. Agora, observem, tem que estar transportando. Porque se o motorista estiver fazendo a condução de um transporte coletivo de passageiros sem nenhum passageiro, não haverá possibilidade dessa discricionariedade administrativa, ou seja, deve o agente de trânsito
tomar a medida como se fosse um veículo particular comum. Ok? Agora, quanto aos esquemas de retenção de veículo, vejam só. Quanto à liberação do veículo, sai da frente. Liberação do veículo. O veículo será liberado, o veículo retido, no caso. Aí o seguinte, será liberado obrigatoriamente se a regularidade for feita no local, se alguma infração de trânsito que comporte medida administrativa de retenção do veículo, como, por exemplo, a película não refletiva, se as películas forem retiradas do veículo no local da infração, o veículo pode ser liberado, deve ser liberado obrigatoriamente. Liberação facultativa, produto perigoso, perecível ou passageiro, desde que, como nós falamos, estiver transportando produto perigoso, perecível, passageiro. Aqui cabe uma técnica mnemônica. Vejam, PPP, perigoso, perecível, passageiro. E no resolução, como falei, cargas vivas. A retenção, a liberação do veículo por retido será proibida. Se não houver condutor habilitado no local, o veículo não será liberado de forma nenhuma. E condicionada, assinalando um prazo com prazo de 30 dias para regularizar a situação, que vai de até 30 dias para regularizar a situação. Então, existem 4 situações. Ajuda na sua memorização acerca da liberação do veículo retido por alguma infração cometida. A liberação obrigatória, se foi consertado o problema no local, facultativa para PPP, produto perigoso, perecível passageiro. A liberação é proibida se não houver condutor habilitado para o local e a liberação será condicionada. Claro, se não houver condições de corrigir o problema no local, ele será liberado, afixando um prazo que vai de até 30 dias para regularizar a situação. Então, no caso, essa é a questão. Esses são os esquemas que eu trouxe para vocês aqui. Nessa questão excepcional, todos os itens estão verdadeiros, então o gabarito da questão aqui, ó. Letra A. Acompanha aí, pessoal, o nosso canal. Você que se prepara para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal, pessoal, já foi aprovado 2 vezes para a Polícia Rodoviária Federal. Tem um material didático, material teórico, material de questões. Tem um material de mais de 500 questões. Na verdade, são 700 questões só de questão CESP e Sebrasp, quem elabora o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Não existe esse material no mercado. Claro, comigo tem todas as questões comentadas CESP e Sebrasp. Tem outros materiais também, você que se prepara para o concurso público de guardas municipais, de agentes municipais de trânsito em todo o país, está acontecendo, além de DETRANS, questões de múltipla escolha, mais de 400 questões todas comentadas e selecionadas para avaliar o seu conhecimento e engrandecer seu conhecimento na grande preparação que vocês têm para esses concursos públicos. Então, dá um like aí, acompanha a gente, se inscreve, que eu vou, claro, colocar mais aulas para vocês resolvendo questões. E aqui o nível, ó, lá em cima. Um grande abraço para vocês e até a próxima.